assunto sobre o carimbo das mãos, né? Qual reflexão se faz de fazer ou não? É uma pergunta tensa, né? Então, assim, mas eu acho que é uma pergunta. A gente precisa conversar sobre isso, né? Vamos. É, Mas se você se sentir à vontade, tá, Mari? A gente tá seguindo o claro, seu roteiro aí. eu tô dando risada porque eu tenho um artigo sobre isso. Eu Ah, tenho, compartilha com a gente, eu por tenho favor. eu tenho um artigo publicado na revista Avisa Lá que chama Muito Além de Carimbar os Pés e as Mãos. E é muito legal essa reflexão, porque ela tem muito a ver com esse brincar livre. Tem muito a ver com a gente permitir que a criança crie a própria brincadeira. Permitir que a criança escolha o objeto que ela quer brincar e a gente não coloque na mão da criança. A gente oferece Exatamente. à criança. Se ela quiser, ela pega. Né? Desde muito pequenininho, né? A gente oferecer. Como quando a gente está na casa de alguém, alguém vem oferecer um copo d'água. Não é muito gostoso quando a pessoa traz numa bandeja, assim, e daí você vai lá e se serve? Ou então está em cima da mesa e você vai lá né, e você pega, né, o seu. O que acontece na ação tradicional que acontece muito nas escolas? A professora vem e ela quer carimbar a mão das crianças. Aí ela pega um rolinho com tinta e a professora pega esse rolinho, ela passa na mão da criança. Daí depois ela pega a folha de papel, pega a mão da criança, coloca a mão e ela ainda firma a mão da criança, né, para ficar bem certinha. Se borrar, ela faz de novo e daí tira a mão da criança e tem o carimbo. Daí eu pergunto para você: nossa, que legal, né? Ficou bonito, tal. Qual foi a ação da criança? O que a criança fez? A criança não fez nada. A professora que pegou a tinta, a professora que passou a tinta na mão da criança, a professora que determinou aonde que era para essa mão ser carimbada, e ela ainda fricciona para ficar direitinho, né? Então, você pode falar, nossa, é uma ação da professora. Você pode parabenizar. Parabéns, fulaninha, olha que trabalho legal que você fez. Mas não é um trabalho da criança, não foi uma coisa que a criança desejou. Que é muito diferente quando a criança está fazendo uma pinta, está lá em contato com guache, né? Está em contato com uma tinta. E ela, não precisa ser guache, né? Pode ser as tintas naturais. E ela está com a mão toda suja de tinta. E essa criança começa a descobrir que a mão dela com tinta faz marca onde ela encosta. E daí ela começa a descobrir o ato de carimbar por ela mesma. E como um prazer motor de bater, um prazer visual de perceber que quando ela faz esse movimento acontece isso. E daí essas marcas dessas mãos vão ficar borradas, vão ficar uma em cima da outra, mas elas vão revelar a experiência dessa criança, o prazer que essa criança teve de fazer essas marcas, que é completamente diferente do que a professora passando, né, o rolinho de tinta na mão da criança. Mas isso tem me feito refletir muito sobre essas questões de arte, né? Esse é um trabalho que eu tenho bem importante. Eu tenho um curso que chama Arte em Movimento, e cada vez mais eu tenho pensado o quanto para a gente oferecer qualquer coisa de arte, a gente tem que usar os mesmos princípios do brincar. Se eu não ensino uma criança a brincar, por que eu vou ensinar uma criança a pintar? Então, eu fico refletindo, por exemplo, com o meu grupo de bebês, eu fiz isso o ano passado. Que horas que eles vão começar a desenhar? Se eu não falar para eles que um giz de cera serve como um riscante, como eles vão descobrir isso? E foi muito legal, porque eu comecei a oferecer e eu comprei gizão, né? Daqueles bons de bebê pequeno. Uhum. Coloquei ali, o que eles faziam? Eles pegavam o giz e saíam passeando com o giz na mão. Brincavam assim de equilibrar o giz. Eles até brincavam de bater, que eles faziam com os objetos para escutar o Sim. som. E daí fazia marcas assim, mas eles não estavam olhando para aquelas marcas. Então, eu não podia registrar aquilo como produção de marcas. Eu tinha que registrar como uma produção sonora, porque era esse o interesse deles.
Sim, Então, isso é feito repensar muito como que a arte pode entrar na vida dos bebês de uma forma mais significativa, de uma forma que eles tenham esse interesse, né? pois Então, é. quanto eu ofereço esses materiais e que eles vão atrás. Interessante também do que você está trazendo é uma coisa que está tão em moda hoje em dia, né? Que as pessoas falam da questão do protagonismo das crianças, né? E nesse caso, em que momento essa criança foi protagonista? Porque hoje, e assim, gente, tá tudo bem já ter feito isso, né? A gente vem de um tempo onde isso Sim, era normal, né? Os estudos estão avançando, a gente tem, né? Que bom que a gente hoje conhece Pickler mais a fundo e cada dia mais um pouquinho. Não só Pickler, como outros autores, né? Como outros pesquisadores que embasam muito, né? Os nossos estudos. E então a gente pode perceber que eu acho hoje em dia até agressivo, porque muitas vezes a gente pega naquele bracinho tão ainda pequenininho e pressiona naquele papel e tira correndo, porque a criança também ela não pode se sujar. Pensa nessa criança ser sensorial total, que o que ela mais quer é se sujar toda de tinta para sentir, né, essa experiência e a gente tira correndo, aí leva correndo para lavar. Às vezes a água tá gelada, ela não pediu por aquilo, né? Ela não escolheu viver aquilo. E mais importante, a gente está passando pelo o que deveria ser o pilar de tudo, que é do direito desse sujeito, né? Dessa criança como sujeito. A gente foi, ó, atropelou isso tudo. Então, assim, parece tão pequeno, né, Mari? Ah, mas eu vou fazer só uma mãozinha. Mas é para quem essa mão? Essa mão é, significa o quê, né? Então, assim, é, é difícil, né, Gi, a gente se desconstruir, a gente tá escrevendo aqui, é muito difícil, mas é possível. sim. É O isso.